Olá, tudo bem? A história que eu vou contar hoje é a Princesa Baixinha. Era uma vez uma princesa muito bonita, mas sofria imenso por ser baixinha. Ela era tão pequena que quando tinha 4 anos parecia ter só 2, e quando fez 8 ninguém lhe dava mais que 6. Sempre que ia passear com seu lindo pônei, as outras crianças cochichavam. É pequena como um cogumelo, é muito baixinha. O jardineiro, esses diziam: "Ah, ela parece um bonsai, que é uma daquelas árvores de miniatura." E havia entre outros mais maliciosos que sussurravam: "É baixinha demais para ser uma verdadeira princesa. As princesas, sério, essas têm que ser altas e elegantes." Claro, diziam tudo em voz baixa para ninguém ouvir, mas ela ouvia e mesmo assim ficava triste. Um dia, a princesa Catarina, pois era esse o seu nome, foi visitar a rainha avó, que além de ser rainha, era também uma grande amiga. Encostou-lhe no seu colo e perguntou-lhe: "Por que é que sou tão baixinha? Por que é que todos fazem fofocas de mim?" E a rainha avó respondeu: "É porque eles não sabem de nada. O teu avô também era baixinho e fez coisas muito importantes." "Que coisas importantes?" perguntou ela. "Combateu contra os inimigos e é por isso que hoje vivemos em paz." "Então eu também quero fazer coisas importantes", decidiu a princesa. A rainha-avó achou muito bem e preparou-lhe logo uma trouxa com coisas que ela ia precisar para fazer sua viagem: um arco e flecha, para caso encontrasse algum inimigo, uma moeda de ouro, porque dá sempre-se um jeito, um pente e um espelho, para se ficar triste, olhar no espelho. E também lhe deu 3 caramelos, para caso se sentir-se triste, ajeitou a coroa da princesa e deu-lhe um beijo. Depois atravessou 3 bosques, 2 montanhas, um deserto e chegou a uma aldeia que vivia atormentada pelos ataques constantes de um dragão. Os habitantes passavam a vida trancado em casa, cheio de medo, mas a princesa não tinha medo, e nem um só bocadinho. "Tenho uma arma para derrotar o dragão. Vejam", disse orgulhosa ao chefe da aldeia, mostrando-lhes um arco e uma flecha. Só que aquilo parecia armas de brincar. "São tão pequenas", respondeu o chefe desconsolado. "Isso é porque vocês é que pensam", disse a princesa. Pegou o arco com as 2 mãos pequenas, esticou-se como faziam os arqueiros da rainha-avó. Sentia que as pessoas observavam e murmuravam: "Ela é muito pequena, ela não vai conseguir." Mas a princesa não se deixou desencorajar. Subiu a montanha, onde viu o dragão, e disparou uma flecha que acertou em cheio sua barriga. "Ai, ai!" berrou o dragão. Então a princesa aproximou-se dele e ameaçou: "Esta flecha é pequena, por isso a tua dor é pequena. Mas se continuares a maltratar meus amigos, eu volto aqui com uma maior." O dragão fugiu a 7 pés, decidido a nunca mais aparecer por ali. E os habitantes da aldeia gritavam em coro: "Ó, grande princesa!" Toda satisfeita por sua proeza, Catarina retomou a viagem. Andou, andou, e depois de atravessar mais 3 bosques, 2 montanhas, um deserto, chegou a outra aldeia. Como tinha fome, decidiu comprar um biscoito com moeda de ouro, mas ninguém tinha nada para comer. Até havia um padeiro, mas ele não tinha farinha para fazer pão. "Bom, na verdade, até que há muita farinha", confessou o padeiro, com voz triste, enquanto apontava para um monte de sacos muito bem atados com fitas de seda. "Ninguém consegue abri-los. Um bruxo lançou um feitiço e agora é impossível desatar os nós." "Talvez estejam muito apertados para as vossas mãos, mas para as minhas não", respondeu a princesa triunfante.
Trouxeram os sacos de farinha e com seus dedos pequeninhos Catarina desatou todos os nós. Agora o padeiro já podia fazer pão para toda a aldeia e, claro, um grande biscoito para a princesa, que logo retribuiu com uma moeda de ouro. Já de barriga cheia, os aldeões gritavam em peso: "Ó grande princesa! Ó grande princesa!" Toda inchada com a sua nova proeza, Catarina meteu os pés ao caminho. Andou, andou, e depois de atravessar mais 3 bosques, 2 montanhas, um deserto, chegou a outra aldeia, ameaçada por um bando de condores. Todos os dias, às 3 da tarde, voavam até a aldeia e devoravam tudo o que encontravam. "Ninguém se atreve a ir lá expulsá-los da montanha", comentou-lhe os habitantes. "Eu vou", decidiu a princesa. "Mas com esse tamanhinho, como é que vai julgar que enfrente os condores?", duvidaram eles. Sem eles prestar muita atenção, Catarina partiu para a montanha. Mas enquanto trepava pelas pedras, ia pensando insegura: "Ai, ai, 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 ai. E agora? O que eu vou fazer?" Ao chegar ao topo da montanha e ao encontrar os condores, achou-os tão feios, mas tão feios mesmo, que teve logo uma ideia. Tirou do saco o espelho que tinha trazido e aproximou-se do chefe dos condores, o mais feio de todos. Curioso, o condor esticou o pescoço para ver o que a princesa tinha na mão. Então olhou para sua imagem refletida no espelho e, ao ver como era feio, ficou tão assustado que desatou a voar, e os outros condores aceleraram atrás deles, jurando nunca mais voltar. A princesa ainda gozou: "Até mete medo a ti próprio, não é?" Lá embaixo da planície, ao ver os condores voar para longe, todos gritavam ao mesmo tempo: "Ó grande princesa, livraste-nos daqueles monstros!" Mas sozinha, ali no topo da montanha, tão pequenininha, com aquele mundo tão grande aos seus pés, a princesa se sentiu um pouco perdida. Foi então que se lembrou dos caramelos que a rainha-avó lhe tinha dado. Abriu o saco e tirou de lá um caramelo. Comeu, mas não era o suficiente. Então tirou o segundo. Também não era suficiente, mas era doce. Mas não chegava. Então comeu o terceiro caramelo. E foi chupando o caramelo, então se sentiu mais feliz. Ajeitou a coroa na cabeça e voltou a partir, dessa vez para casa. Ó grande princesa, viva a grande princesa! De novo, atravessou desertos, montanhas, bosques, ao todo 3 desertos, 6 montanhas e 9 bosques. Enquanto passava pelas aldeias e ajudava a sua viagem, não parava de ouvir: "Ó grande princesa! Viva a nossa grande princesa!" As felicitações viajavam no vento e depressa chegavam à corte da rainha-avó. Quando a princesa entrou no castelo, foi recebida com gritos de alegria: "Viva a grande princesa! É mais valente que 100 cavaleiros!" Em uma das janelas do seu castelo, a rainha-avó acenou-lhe comovida. "É ainda mais corajosa que o avô", pensou para si própria, "porque ir à guerra, a muitos tem que ir, mas ser grande e pequena ao mesmo tempo é coisa mais complicada de se conseguir." Obrigado e até mais com Senta que lá vem uma história.